A tarifa da Transurb voltou a ser cobrada no último sábado. A estatal colocou ônibus com passe livre para os passageiros que descem na estação Matias Velho e precisam ir até o mercado público de forma direta. Essa situação tem gerado transtornos aos usuários que descem em paradas alternativas. A Adriana trabalha na Farrapos e precisa estar em Porto Alegre às 8 da manhã. Só que às 8h02 ela ainda esperava pelo ônibus na estação Matias Velho. Bem difícil, tá bem complicado. Todos os dias a situação só piora. Agora a gente está tendo que pagar, né, o trem também. E aqui quando não tem ônibus, lá quando é direto e de graça tem bem mais ônibus e aqui não tem ônibus daí. Os nossos trabalhos prejudicados, arriscando a perder os nossos trabalhos por causa da falta de ônibus, né? No último sábado, a Transurb voltou a fazer a cobrança para os usuários de trens no valor de R$ 4,50. A empresa também assumiu o transporte daqueles passageiros que descem na Matias Velho em direção ao mercado público sem uma cobrança adicional de passagem. Só que para aqueles passageiros que precisam descer em outras paradas, acabam pegando o ônibus convencional e tendo que arcar com um valor de R$ 6,85. A Márcia foi pega de surpresa com a mudança. Além de chegar atrasada no trabalho, ela terá um custo maior para chegar à capital. Fiquei sabendo agora, porque eu vim trabalhar, que eu trabalho um dia sim, um dia não, né? Daí, segunda-feira, normal, paguei o trem, embarquei, não paguei, e agora eu fiquei surpresa. Daí, paguei o trem e agora vou ter que pagar o ônibus para descer na estação aeroporto. Tá bem complicado as coisas. Daí, eu chego agora, já perdi meu ônibus das 8, né, que sai lá. Agora, só 9 horas, vai chegar 10 horas no serviço. É bem complicado. O transporte gratuito é da empresa Transcal e fretado pela Transurb. São 40 ônibus que realizam cerca de 246 viagens com passe livre. Com essa alternativa, a Transcal retirou parte da frota convencional de operação, aumentando o tempo de espera para quem precisa descer em paradas antes do mercado público. A gente fica nas paradas esperando ônibus e não tem ônibus. Não tem ônibus para ir, não tem ônibus para vir, é um caos total. Então a situação está horrível, continua igual. Piorou a nossa situação. Ela não melhorou, ela piorou. O intervalo entre os trens é de 18 minutos. 8 estações da Transurb seguem fora de operação entre Canoas e Porto Alegre. 7 delas não são contempladas pelo transporte fretado pela estatal. O plano de retomada é abrir o trecho até a Farrapos em setembro. O funcionamento normal de todas as estações está previsto para o fim de dezembro. Até lá, a Jéssica espera por uma alternativa mais viável. Porque quando a gente chega aqui e precisa sair daqui para ir para Porto Alegre, é onde termina um caos e começa outro, né? O do trem, que já está espaçado os horários, e a gente chega aqui e tem que pagar uma passagem integral para ir até a Farrapos. E a gente não tem ônibus. E a gente, como o povo normal, segue pagando essa passagem e passando o mesmo trabalho ou mais, dependendo dos dias, né? E vamos ainda continuar falando sobre esse assunto ao vivo com a Carol Soares. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Sueli. Boa tarde a toda a audiência do Fala Rio Grande. Eu estou aqui no terminal da estação Matias Velho. A gente pode ver agora que já tem um ônibus aqui da Transurb esperando para os passageiros que vêm aqui pegar o transporte para ir até Porto Alegre, mas agora faltam 5 minutos para 1h, já não é considerado um horário de pico. Então aquelas filas, aquelas procuras que a nossa reportagem acompanhou pela manhã já não são mais vistas aqui nesse horário. Então o transporte está mais tranquilo. E essa aqui não é a última estação, não é o último ponto de parada da Transurb. Os trens seguem até a estação Canoas, que é uma à frente das que a gente está agora. Mas é aqui que acontece a baldeação daqueles passageiros que precisam ir de Canoas para Porto Alegre, enquanto os trens não voltam ao normal, que essa previsão, como a gente viu na reportagem, é só para dezembro. Então os usuários precisam fazer essa baldeação, descer aqui na estação Matias Velho e pegar um ônibus até Porto Alegre. E essa operação aqui da Transcal, com ônibus que vai até a Farrapos fazendo paradas pelo caminho, já estava acontecendo desde o dia 30 de maio, quando o transporte da Transurb voltou a circular. Só que nessa semana teve uma mudança que não agradou muito os passageiros, podemos dizer assim, porque não ficou muito claro algumas situações. Antes, a tarifa do trem não era cobrada até o último sábado,
e os passageiros precisavam pagar o ônibus, que é o valor de R$ 6,85 para ir até Porto Alegre. Só arcar, então, com o transporte do coletivo. Agora é o contrário. Agora a passagem de trem precisa ser paga e o passe livre aqui é garantido pela Transurb, só que tem um porém. Óbvio que de R$ 4,50, que é o valor do trem, para R$ 6,85, aí tem uma diferença de mais de R$ 2,00. Então seria algo vantajoso para os passageiros. Só que o que não ficou claro é que esse ônibus fretado pela Transurb, são 40 carros que fazem mais de 200 viagens por dia, não iria fazer essas paradas que o ônibus da Transcal, que é pago, faz normalmente. Então esse ônibus ele sai daqui e vai até o terminal Parobé, que fica lá no centro histórico, no mercado público. E para quem precisa descer em paradas antes, quem precisa ir para a Zona Norte, então não tem como utilizar, não é algo viável, a não ser que desça lá e tenha que pegar outro transporte em Porto Alegre e arcar com mais um valor e uma demora. Então ainda a Transcal está disponibilizando alguns ônibus aqui, ônibus convencionais, que a pessoa precisa pagar R$ 6,85. Só que os passageiros têm reclamado disso, ficam bastante frustrados porque estão arcando com um valor a mais, o valor da tarifa do trem de R$ 4,50, que até então eles acreditavam que iria ter esse transporte de graça. E os passageiros têm reclamado da demora, das filas que tem acontecido também desde sábado, quando iniciou essa operação. A gente entrou em contato com a empresa, a Transcal, que informou que esses ônibus eles são fretados pela Transurb e eles não têm qualquer determinação quanto à parada. Quem decide é a Transurb, mas a Transcal sim colocaria mais ônibus à disposição a partir de ontem para arcar com essa demanda dos passageiros que precisam descer em paradas alternativas. Realmente, hoje pela manhã, a gente conferiu, nossa reportagem esteve aqui das 7 da manhã até as 9 horas. Sim, formavam bastante filas, só que essas filas se dissipavam muito rápido, porque à medida que o ônibus enche, ele já sai, ele não fica aguardando. Então, não eram filas demoradas. Só que em alguns momentos, sim, o coletivo demorava cerca de 10 minutos, aí as filas já começavam a ficar um pouquinho maior, o que já é bem diferente do que a gente acompanhava na última semana, quando não tinha essa operação especial da Transurb, não tinha essa cobrança de tarifa dos trens, que os ônibus eles chegavam aqui a todo momento, então as pessoas não chegavam a esperar na fila. Mas o que acontece? A Transcal informou que não tem qualquer domínio sobre esse transporte aqui que a Transurb está fretando para levar os passageiros de graça, só que a gente entrou em contato com a Transurb, que informou que os ônibus que fazem então essa parada são da Transcal, não tem nada a ver com a Transurb, só que para eles conseguirem então fazer essas paradas no caminho, largar os passageiros na Farrapos, ali na Zona Norte, precisaria de uma autorização da Metroplan, e que a empresa já está em negociação. Já a Metroplan informa que os ônibus, como são fretados pela Transurb, não são controlados pela empresa, pela Metroplan. Então, a partir do momento que a Transurb decidir que vai fazer uma alteração, somente comunicar a Metroplan, eles liberariam sem problema algum. Eu conversei hoje com o chefe de transportes da Metroplan, o Paulo Osório, que comentou um pouquinho sobre essa situação, como estão as reuniões então com a estatal, então vamos conferir. Não existe nenhum entrave da Metroplan quanto a esses ônibus que são fretados fazerem uma parada. A partir do momento que a Transurb negociar com vocês, a Metroplan liberaria sem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não mudaria praticamente quase nada. Porque o itinerário é o mesmo, não há porquê ter entrave da Metroplan em relação a isso. É só uma questão de definir, e se o Transurb, e veja bem, a gente não está assim transferindo responsabilidades. É uma questão de conversar, é uma empresa federal, pública como uma estadual, é uma questão de conversar, porque na verdade hoje nós temos que ver o nosso passageiro, né? E esse passageiro, em que pese ele utiliza o trem, ele é metropolitano, ele pega a nossa região da Metroplan, então interessa tanto a nós quanto a Transurb, mas acima de tudo nós estamos preocupados com o nosso passageiro, porque passamos por uma catástrofe, todo aí as pessoas passaram de sabores, enfim, estão retomando as suas vidas agora. E eu entendo que é importante nós verificar isso, porque tem gente que fica à mercê muitas vezes aí do transporte, e com essa questão do trem é importante dizer, né? O trem é um transporte de massa, né? E hoje tu viabilizar isso com ônibus fica bem complexo, por isso tem que estar bem afinado para resolver isso, e acima de tudo nós temos interesse no nosso passageiro.
famoso, na verdade, empurra, né? Uma empresa empurra para uma e aí fica aquilo, né? A gente espera que isso se resolva o mais rápido possível, que essas pessoas aí consigam ter, digamos assim, a normalidade na vida delas e que facilite, então, esse trajeto até Porto Alegre ou até mesmo aquelas pessoas que durante, então, o percurso precisam parar em outros locais, né? Carol, te agradeço pelas informações aí, pela entrada ao vivo. Nós seguimos com as notícias de hoje aqui no Fala Rio Grande.